Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, que hoje traz para você a prova de matemática do concurso de soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A prova que aconteceu recentemente foi organizada por uma banca diferente, não foi a VUNESP dessa vez, foi a Fundação Getúlio Vargas. Se você estiver se preparando para um concurso dessa banca, da FGV, acesse esse link aqui, ó, em que você encontra só provas da FGV disponíveis aqui no canal. Combinado? Essa prova tem 15 questões com nível de dificuldade variável, algumas questões mais fáceis, outras mais difíceis. Característica aí da Fundação Getúlio Vargas, uma prova bem equilibrada. Você está pronto? Está pronta? Ativa os neurônios e vem comigo. Essa primeira questão é uma questão de potência, né? Então, é uma questão de números que envolve potências. O prefixo peta, aplicado a qualquer unidade, significa 2 elevado a 50 vezes essa unidade. Sabes que o Google processa cerca de 24 petabytes de informação por dia. Utilizando-se a aproximação 2 elevado a 10 é igual a aproximadamente 10 elevado a 3, o número de bytes de informação que o Google processa por dia possui quantos algarismos? Bom, vamos lá. O Google processa 24 petabytes, ou seja, processa 24 vezes 2 elevado a 50 bytes. Ok? Então, 24 petabytes corresponde a 24 vezes 2 elevado a 50. Foi o que o problema disse. O prefixo peta é o número, é a unidade, vezes 2 elevado a 50. Então, peguei o 24 e multipliquei por 2 elevado a 50. Aí, agora, você vai usar a informação que o problema te deu. Ele disse que 2 elevado a 10 vale aproximadamente 10 elevado a 3. Então, vamos transformar esse 2 elevado a 50 em vários 2 elevado a 10. Para isso, a gente vai usar uma propriedade das potências. Você lembra aí da propriedade das potências? Tem a propriedade que diz que quando você multiplica potências com a mesma base, você conserva a base e soma os expoentes, né? Então, numa potência, o número que está embaixo é a base e o número que está em cima é o expoente. Você vai conservar a base e somar os expoentes se você tiver uma multiplicação de potências. Então, o que eu vou fazer? Vou transformar esse 50 em 10 mais 10 mais 10 mais 10. Vou ficar com 24 vezes 2 elevado a 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. 1, 2, 3, 4, 5. Isso dá 50, certo? E aí, vou usar a propriedade da potência, da multiplicação de potência da mesma base, de forma inversa. Vou voltar com ela. Isso aqui é a mesma coisa aqui. 2 elevado a 10 vezes 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 2 elevado a 10, né? Então, se eu multiplicar todas essas potências que têm a mesma base, eu vou manter a base, que é o 2, e somar os expoentes, 10 mais 10 mais 10 mais 10. Entendido? Uma vez que você tem esse 2 elevado a 10, você substitui o 2 elevado a 10 por 10 elevado a 3, porque o problema te falou que 2 elevado a 10 vale aproximadamente 10 elevado a 3. Então, onde tiver 2 elevado a 10, coloca 10 elevado a 3. Você vai ter 24 vezes 10 elevado a 3, 10 elevado a 3, 10 elevado a 3, 3, 3, né? 5 vezes. Aí você volta na propriedade de potência. Conserva a base, multiplicação de potências que têm a mesma base, base 10. Conserva a base 10 e soma os expoentes. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. 3 mais 3, 6. Mais 3, 9. Mais 3, 12. Mais 3, 15. Você vai ficar então com 24 vezes 10 elevado a 15, certo? 10 elevado a 15 é a mesma coisa que o 1 seguido de 15 zeros. Então, você vai ter 24 vezes 1 com 15 zeros. 3, 6, 9, 12, 15 zeros. 24 vezes esse númerozão vai ser 24 seguido de 15 zeros. 24 com 3, 6, 9, 12, 15 zeros. Beleza? Então, esse número tem quantos algarismos? Tem 15 mais 2. 15 mais 2, 17
algarismos. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas, perguntas, questão de potência, que eu considerei uma questão fácil dessa prova. Ok? Vamos para a próxima, questão número 22. Essa questão eu considero difícil. Um terreno tem a forma de um quadrilátero ABCD. Então, desenhei aqui um quadrilátero ABCD, em que os ângulos de vértices A e D são retos. Então, o ângulo de A é um ângulo de 90 graus, o ângulo de D é um ângulo de 90 graus. São dadas as medidas de três lados. AB é igual a 30, então esse lado mede 30. BC vale 20, BC vale 20 e CD vale 18. CD vale 18. Ok. A área desse terreno em metros quadrados é igual a quanto? Bom, observe que esse terreno não é um retângulo, né? E ele pode ser considerado um trapézio, né? Aqui seria a base maior, aqui a base menor, aqui a altura e esse lado aqui, que não forma um ângulo reto. Beleza. Para a gente calcular a área de um trapézio, a gente vai multiplicar a base maior mais a base menor vezes a altura. A gente não tem altura, então o que a gente precisa fazer é descobrir o valor do lado AD. Uma forma que eu encontrei de descobrir esse lado AD foi transformar esse quadrilátero em um retângulo. Então, eu vou fazer um desenho aqui para transformar isso aqui num retângulo. Vou fazer aqui, acrescentar um lado E aqui, né, um vértice E, formando aí um retângulo. Agora eu tenho esse ângulo reto, esse ângulo aqui reto. Aí eu consigo calcular o lado AD. Por quê? Quanto vai medir esse lado azulzinho aqui, ó, valor de C até E? Se é um retângulo, de D até C vale 18, e daqui até aqui tenho que completar 30, porque esse lado todo vai ser igual a esse lado todo, né? Então, eu faço 30 menos 18, esse ladinho aqui vai valer 30 menos 18 dá 12, né? Esse lado vale 12. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo, né? Consegue visualizar? Esse triângulo aqui, ó, o triângulo CEB. É um triângulo que tem um ângulo reto, é um triângulo retângulo. Eu tenho a hipotenusa 20, tenho um cateto 12, preciso descobrir esse outro cateto aqui, o BE, que vai ser a mesma coisa que o AD. Entendido? Para isso, a gente vai usar o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 20 ao quadrado vai ser igual ao lado BE ao quadrado mais o lado 12 ao quadrado. Certinho? Conseguiu visualizar? Conseguiu entender? Só fazer continha. 20 vezes 20 dá 400. 12 vezes 12, 144. Pego o 144 positivo, passo para cá negativo. 400 menos 144 vai dar 256. Então, 256 é igual a BE ao quadrado. Para a gente descobrir o valor de BE, a gente vai tirar a raiz quadrada dos dois lados, né? Então, a gente vai ficar com raiz quadrada de 256 é igual a BE. Raiz quadrada de 256, você faz testando, né? Isso vai chegar em 16. 16 vezes 16 dá 256. Então, esse lado aqui, ó, BE vale 16. Isso significa que esse lado AD também vale 16. Beleza? Aí você poderia calcular a área desse trapézio usando a fórmula do trapézio, ou poderia fazer como eu fiz aqui no vídeo, né? Então, área do trapézio, base maior, 30, mais base menor, 18, vezes a altura, 16, tudo dividido por 2. Ou poderia fazer como eu fiz. Eu calculei a área do retângulo ABED, e subtrair da área desse triângulo aqui, ó. Então, qual é a área do retângulo? A área do retângulo vai ser esse lado vezes esse lado, 30 vezes 16, né? Então, área ABED. ABED. Esse retângulo vai ser esse lado vezes esse lado. É um retângulo 30 vezes 16. 30 vezes 16, você pode fazer 30 vezes 10 mais 6, né? 30 vezes 10, 300.
30 vezes 6, 3 vezes 6, 18, 180, né? 300 mais 180 dá 480, ok? E a área desse triângulo CBE, BCE, é base vezes altura dividido por 2. Então, a base é 12, a altura é o 16, então vai ser 12 vezes 16 dividido por 2, né? A área BCE, base vezes altura, né? Então, 16 vezes 12 dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2, fórmula da área do triângulo, né? 16 dividido por 2 dá 8. 8 vezes 12, mesma coisa. 8 vezes 10, 80. 8 vezes 2, 16. 80 mais 16, 96. Sendo assim, a área do nosso quadrilátero vai ser 480 menos 96, né? A área do retângulo inteiro menos a área desse triangulinho aqui, ok? 480 menos 96 dá 384. Então, 384 é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Você fez dessa forma também essa questão? Ou você fez de uma forma diferente? Então, como eu disse, poderia usar aí a fórmula da área do trapézio para poder calcular esses mesmos 384, né? Mas o passo inicial que eu vi mais facilmente foi construir, desenhar um retângulo lá no início. Ok? Pronto para a próxima? Bora! Questão número 23. É a questão da inscrição. Você já está inscrito, inscrita aqui no canal? Se não está, inscreva-se agora. Esse é o momento para você se inscrever aqui na Central dos Números e não perder nada. Você sabia que a gente tem uma apostila voltada para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo? Se não sabia, veja aqui embaixo, tem o link da nossa apostila, que tem mais de 150 questões só das provas da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, todas as provas dos últimos anos estão lá na nossa apostila, todas as questões resolvidas, divididas por temas, né, de acordo com os últimos editais desse concurso. Então, se você quer se preparar através do estudo de questões, te aconselho a ver a nossa apostila. É bem baratinha, vale a pena. Combinado? Bora então para essa questão de média aritmética. 4 pessoas estão em um elevador. A média aritmética de pesos dessas 4 pessoas é 85 quilos e a mais pesada entre elas pesa 100 quilos. A pessoa mais pesada sai do elevador e 2 pessoas de 50 quilos cada uma entram no elevador. A nova média dos pesos das pessoas que agora estão no elevador é quanto? Bom, vamos calcular essas médias. Então, inicialmente, você tem 4 pessoas e você sabe que uma dessas pessoas pesa 100 quilos. Então, vamos nomear as pessoas. Tem a pessoa A, que pesa A quilos, a pessoa B pesa B quilos, a pessoa C pesa C quilos, a pessoa D, a quarta pessoa, pesa 100 quilos, é a mais pesada de todas, né? Se você calcular a média do peso dessas pessoas, o resultado vai dar 85. Então, vamos calcular essa média. Média 1 vai ser a pessoa A, mais a pessoa B, mais a pessoa C, mais a pessoa que tem 100 quilos, média soma dos termos, tudo dividido pelo número de termos. É o número de pessoas. Número de pessoas, 4 pessoas, divide por 4. Essa média dá 85 quilos, certo? O que eu posso fazer aqui? Eu posso descobrir qual é o valor do peso dessas 3 pessoas juntas. Para isso, é só fazer continha. Você vai pegar o 4 que está dividindo tudo, passar para o outro lado, multiplicando. Você vai ficar com 4 vezes 85, né? Então, A mais B mais C mais 100 é igual a 4 vezes 85. Passa o 100 positivo, para o outro lado, vai passar negativo. Então, você vai ficar com A mais B mais C igual a 4 vezes 85. 4 vezes 80, 320. 4 vezes 5, 20. 320 mais 20, 340. Menos o 100. O 100 que está positivo passou para o lado de cá, negativo. 340 menos 100 dá 240. Então, se eu somar os pesos dessas 3 pessoas, A, B e C, o resultado vai dar 240. Agora, a gente consegue calcular a nova condição. Essa pessoa de 100 quilos saiu do elevador e entraram 2 novas pessoas de 50 quilos. Então, qual vai ser
o valor da média nova. A média nova vai ser a pessoa A, mais a pessoa B, mais a pessoa C, mais 50 quilos, mais 50 quilos, são as duas pessoas novas que entraram, tudo dividido pelo número total de pessoas. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, divide tudo por 5, certo? Você sabe o valor de A mais B mais C. A mais B mais C vale 240. Então, onde tiver A mais B mais C, substitui por 240. Então, a média 2 vai ser 240 mais 50 dá 100, tudo dividido por 5. 240 mais 100 dá 340. Então, a média 2 vai ser 340 dividido por 5. 340 dividido por 5 dá exatamente 68. O que aconteceu com a média? A média de 85 passou para 68. A média diminuiu. Diminuiu quanto? 85 menos 68 dá 17 quilos. A média diminuiu 17 quilos. Então, essa média é 17 quilos menor que a média anterior. Essa é a resposta dessa questão. Então, nessa questão, eu desenvolvi o raciocínio aqui no vídeo completinho para você entender todos os passos, né? Na hora da prova, você não precisava, se você consegue visualizar mais rápido, se você treina as questões várias vezes, você consegue visualizar mais rápido, que era só pegar 340, dividir por 5 que você ia achar a nova média, né? Mas aqui no vídeo eu faço questão de deixar o raciocínio passo a passo para você conseguir entender. Combinado? Mas isso não implica que na hora da prova você não possa ir mais rápido se você consegue enxergar esse raciocínio mais rápido, ok? Vamos para mais uma, questão número 24. Aqui no canal a gente tem uma playlist só com questões de média e tem questões parecidas com essa. Se você ainda não viu, veja aqui nesse link só questões de média. Combinado? Questão 24. Em uma lanchonete, todos os sanduíches têm o mesmo preço e todos os sucos têm o mesmo preço. Certo dia, Joana e Laura compraram nessa lanchonete 2 sanduíches e 3 sucos, pagando o total de R$ 51. Na semana seguinte, as duas levaram Maria a essa lanchonete. Elas compraram 3 sanduíches e 4 sucos e pagaram um total de R$ 72. Nessa lanchonete, o preço do sanduíche é qual? Então, vamos lá. Você tem sanduíches e sucos. Você tem condições. Comprou sanduíche mais suco, deu R$ 51. Comprou sanduíche mais suco, deu R$ 72. Essa é uma questão típica de sistema de equações. Então, chama o sanduíche de x, você quer saber o preço do sanduíche. Chama o sanduíche de x, o suco de y. E monta as equações com base no que o problema te falou, né? Se você tem 2 sanduíches, você vai ter 2x. Então, coloca 2x mais 3 sucos, o suco é y, mais 3y. Isso vai dar R$ 51. Segunda condição, 3 sanduíches, 3x mais 4 sucos, 4y. Isso vai dar R$ 72. Tem duas equações, coloca a chavinha, você vai ter um sistema de equações, certo? A gente quer calcular o valor do x, então a gente vai tentar eliminar o y. O que eu vou fazer? Vou trabalhar aqui multiplicando as duas equações por valores que possibilitem eu eliminar o y. Se eu tiver menos, aqui eu tenho 3y e 4y, né? Se eu fizer 3 vezes 4 dá 12. Então, se eu trabalhar com 12, transformar os y em 12y, eu consigo subtrair um do outro e eliminar o y para achar o x. Vamos fazer isso? Para o 3 virar 12, eu tenho que multiplicar por 4. Então, vou multiplicar essa equação inteira por 4, né? Na verdade, por menos 4 para mudar o sinal. Então, vou fazer 4 vezes 2 dá 8, menos 8x. 4 vezes 3, 12, menos 3, menos 12y. Isso vai ser igual a menos 4 vezes 51. 4 vezes 50 dá 200, 4 vezes 1 dá 4, vai dar menos 204, né? E embaixo, para o y aqui ficar com 12, eu tenho que multiplicar tudo por 3, né? Como eu já fiz em cima negativo, embaixo eu vou fazer positivo, porque aí eu vou ficar com menos com mais, né? Menos com mais vai dar 0. Menos 12 mais 12 vai dar 0. Então, multiplico tudo aqui por 3. 3 vezes 3
dá 9, 9x, mais 12y, mais 3 vezes 72, 3 vezes 7, 3 vezes 70, 140, 3 vezes 2 dá 6, 140 mais 6, 146, né? 3 vezes 7 dá 21, dá 210, desculpa. 3 vezes 70 dá 210, 210 mais 6, 216. Beleza? Só somar agora as duas equações, né? Então, coloca um tracinho e soma. Menos 8x mais 9x vai dar 9x menos 8x, 1x, certo? 9x menos 8x vai dar 1x. Mais 12 menos 12 dá 0, nem coloquei aqui. Isso vai ser igual a 216 menos 204. 9x menos 8x, 9 menos 8 dá 1, 1x. X. 216 menos 204 dá 12. Perfeito? Então, x é igual a 12. X é o preço do sanduíche. Eu quero saber o preço do sanduíche? Sim, preço do sanduíche, R$12. Então, 12 é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Desculpa a distração aqui na hora da multiplicação, mas é isso. É uma questão simples aí de sistema de equações. Combinado? Vamos para a questão número 25. Questão número 25. Questão de fração. Seja P dividido por Q igual a 1/3 mais 2/5 menos 3/8, em que P e Q são números primos entre si, isto é, a fração P dividido por Q está em sua forma irredutível. O valor de P mais Q é qual? Basta a gente descobrir o valor dessa soma e subtração dessas frações, né? Então, você tem que fazer 1/3 mais 2/5 menos 3/8. Primeiro passo, descobre o MMC entre os denominadores. MMC entre 3, 5 e 8 vai ser 3 vezes 5 vezes 8, né? Então, 3 vezes 5 vezes 8. 3 vezes 5 vezes 8. O que você vai fazer? Vai pegar essa multiplicação, dividir pelo denominador de cada termo e multiplicar o resultado pelo numerador. 3 vezes 5 vezes 8 dividido por 3, vou eliminar o 3, vai sobrar 5 vezes 8. Então, eu vou ter 5 vezes 8 vezes 1. 1 vezes 5 vezes 8. Passa para a próxima. Mais 3 vezes 5 vezes 8 dividido por 5 vai dar 3 vezes 8. Então, eu vou ter 2 vezes 3 vezes 8. Menos 3 vezes 5 vezes 8 dividido por 8 vai sobrar 3 vezes 5. Então, eu vou ter menos 3 vezes 3 vezes 5. Certinho? Resolve aqui. Você tem soma, subtração e multiplicação. Você vai fazer primeiro a multiplicação. 1 vezes 5 dá 5. 5 vezes 8, 40. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 8, 48. Menos 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. Certo? 40 mais 48 dá 88. 88 menos 45. Faz essa subtração aqui primeiro, é mais fácil. 48 menos 45 vai dar 3, né? 40 mais 3, 43. Então, eu vou ter 43 dividido por... Não escapei aqui dessa multiplicação. Então, eu faço aqui, ó, 5 vezes 8, 40. 3 vezes 40, 3 vezes 4, 12, 120. Então, P dividido por Q é igual a 43 dividido por 120. Esses números são primos entre si. Não dá para dividir nenhum por nenhum fator comum entre eles. Ok? Então, a soma desses números é 43 mais 120, 163. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Questão aí fácil também de soma envolvendo frações. A gente tem uma aula aqui no canal para você trabalhar com frações. Se você não viu, veja essa aula aqui, ó. Nessa aula você encontra como subtrair, somar, multiplicar e dividir frações. Ok? Próxima pergunta, questão número 26. Questão de porcentagem. Na verdade, porcentagem. Em certa loja, um artigo que custa R$ 80 pode ser comprado na promoção por R$ 66. O valor do desconto é qual? Questão fácil de porcentagem que você resolve usando uma regra de 3. Qual foi o valor em reais do desconto? 80 menos 66, né? O preço inicial menos o tanto que você pagou
foi o tanto do desconto. 80 menos 66 dá R$14. Aí, trabalha com porcentagem. O valor máximo na porcentagem é 100%. O valor, né? Se você trabalha com porcentagem, o seu ponto inicial é 100%. Então, você vai ter que R$80, que era o preço inicial, vale 100%. O desconto, R$14, vai valer X%. Só resolver a regrinha de 3. 80 vezes X vai ser igual a 14 vezes 100. Então, o X vai ser 14 vezes 100 dividido por 80, né? X é igual a 14 vezes 100 dividido por 80. O que você pode fazer? Você pode simplificar esse zero com esse zero, né? E você pode dividir o 14 e o 10 por 2 e por 2 aqui, né? Então, você faz aqui, ó. Então, divide esse zero com esse zero, vai sobrar 14 vezes 10, 140 dividido por 8. Divide tudo por 2. 140 dividido por 2, 70. 8 dividido por 2 dá 4. Divide por 2 de novo. 70 dividido por 2, 35. 4 dividido por 2 dá 2. Então, vai ter 35 dividido por 2. 35 dividido por 2, 17,5. Esse desconto foi de R$14, correspondente a 17,5%. Essa questão é considerada uma questão fácil. Essa não podia errar, não. Tá bom? Tem dúvidas? Se tiver dúvidas, veja a nossa aula de porcentagem. A gente também tem uma aula de porcentagem aqui no canal. Combinado? E se ainda ficar com a dúvida, escreve sua dúvida aqui embaixo nos comentários, tá bom? Que a gente responde. Se não tiver dúvidas, pode deixar outro comentário também que você queira. Combinado? Próxima pergunta, questão número 27. É a questão do like. Você já deixou o like aí no vídeo? Deixa o like no vídeo. Se quiser deixar aquele valeu demais também, será muito bem-vinda a sua contribuição para o nosso trabalho. Combinado? Em um encontro de 57 policiais militares, há apenas sargentos, cabos e soldados. Para cada cabo, há 5 soldados e para cada sargento, há 3 cabos. O número de soldados nesse encontro é igual a quanto? Uma questão de proporção. Olha só, para 5 soldados, para um cabo, tem 5 soldados. Escreve lá, um cabo tem 5 soldados. E para um sargento, tem 3 cabos. Um sargento tem 3 cabos. Então, se eu tenho para cada um sargento 3 cabos, eu tenho que transformar isso aqui em 3 cabos para saber quantos soldados tem para um sargento, né? Então, é só eu multiplicar aqui e aqui por 3, né? 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 5 dá 15. Então, para um sargento, eu tenho 3 cabos e 15 soldados. Para cada um sargento, tem 3 cabos e 15 soldados. Se a gente somar isso tudo, eu vou ter quantas pessoas? 15 mais 3, 18, mais uma, 19 pessoas. Um sargento mais 3 cabos mais 15 soldados dá 19 policiais militares. O problema disso é que não tem 19, tem 57, né? Aí você fazia lá na prova, 57 dividido por 19 vai dar 3, né? 57 dividido por 19 dá 3. Isso significa que eu tenho que multiplicar tudo aqui por 3 para chegar no final e ter a soma de 57 policiais. Beleza? 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 15 dá 45 soldados. Aí, se você somar 3 mais 9 mais 45, você vai chegar em 57. Ele quer saber o número de soldados. Número de soldados, 45. Já marquei a resposta antes aqui para você. Fechou? Entendido? Dúvidas? Uma questão aí fácil de proporção. Beleza? Mais uma. Vem para a questão número 28. Outra questão fácil para comparar números decimais. Essa aqui é muito fácil, tá bom? Essa não podia errar. Considere os números A igual a 0,7, B igual a 0,45, C igual a 1, D igual a 0,085. Coloca os números em ordem, né? Então, você tem aqui, ó, eu coloquei os mesmos números, acrescentando zeros depois da vírgula, depois do último número que vem depois da vírgula, para todos ficarem com 3 casas, já que o número D tem 3 casas decimais. Então, o A vai ser 0,700, o B vai ser 0,45, 0, o C vai ser 1,000 e o D vai ser 0,085. Aí você vai olhar
qual é o número maior da esquerda para a direita. Você vai pegando os números maiores da esquerda para a direita. Então, o número maior aqui é o 1, né? Porque todos os outros começam com 0. Então, esse aqui é o primeiro, é o número maior, né? Depois, qual é o número maior? Vai ser o maior número depois da vírgula. É o 7, 7400. Então, vai ser esse aqui. Então, esse é o segundo maior número. Depois, você tem 4 e 0. Esse é o terceiro maior número. Consequentemente, esse vai ser o quarto maior número. Aqui, as alternativas de resposta estão com o símbolo de menor. Então, ele começou do menor para o maior, né? Esse símbolo aqui, ó. Ele começa pequeno e termina grande. Então, ele está vindo do menor. Beleza? É a dica para você. Se aqui começa pequeno, ele é o menor, né? Se fosse ao contrário, ele começaria do maior. Beleza? Então, você vai de trás para frente. O primeiro é o C, então é o C, vai ser essa ou essa. Né? Já elimina todas as outras. O segundo é o A, então o A está aqui, aqui é o D, então essa vai ser a resposta. Vai ser D, B, A, C. D, B, D, B, A, C. Certo? Corre para abraço. Essa é a resposta dessa questão. Né? Então, o menor é o D, é o quarto. Depois vem o B, é o terceiro. Depois o A é o segundo. E depois o C é o primeiro, é o número maior. Ok? Essa não podia errar. Essa questão é considerada bem fácil. Combinado? Pronto para a próxima? Questão número 29. Questão de MMC. Um número n é tal que, dividido por 6, deixa resto 2 e dividido por 8 também deixa resto 2. A soma dos algarismos do menor número n que satisfaz essas condições é qual? Então, ele quer o menor número n que atende essa condição de ser dividido por 6 e 8, deixando o resto 2. Para calcular esse número, bastava fazer o MMC entre 6 e 8 e somar o 2 do resto. Né? Calcula o MMC entre 6 e 8 e soma duas unidades. Vamos fazer isso? MMC entre 6 e 8. Fatora usando números primos. Os dois números são pares, então você pode dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3, 8 dividido por 2 dá 4. 4 é par, divide por 2 de novo. 4 dividido por 2 dá 2. 2 é par, divide por 2 de novo, vai dar 1. Sobra 3 e 1. Aí eu coloco o 3. 3 dividido por 3 dá 1 e 1. Né? Então, o MMC vai ser 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Né? 24. Só que 24, se eu dividir por 6, vai dar resto 0. 24 dividido por 6 dá 4, né? E sobra nada. 24 dividido por 8 dá 3, sobra nada. Tem que sobrar 2, então eu tenho que somar duas unidades aqui. 24 mais 2 dá 26. Pode testar aí. Divide 26 por 6 e por 8, vê se não dá resto 2. O problema é que é a soma dos algarismos. 2 mais 6, 2 mais 6 dá 8. 8. Então, 8 é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Essa questão aqui não era tão fácil ver que se tratava do MMC, né? Mas você tinha que pegar aqui essa expressão, o menor número n. O menor número n que satisfaz essas condições, né? Então, o menor número que tenha essas condições comuns aqui, de ser dividido por 6 e 8 e deixar resto 2. Né? Isso te dava a dica de que era o MMC. Combinado? Mais uma, questão número 30. Um dado número somado com a sua terça parte dá como resultado 228. A soma dos algarismos do número dado é qual? Questão facinha de fração. Pega o número. Qual número? Número x. Soma com a terça parte. O que é a terça parte? É o número dividido por 3. Então, você faz x mais x dividido por 3, ou 1x mais x, 1/3 de x. Isso vai dar 228. X mais 1/3 de x é igual a 228. Soma envolvendo fração. Faz o MMC dos denominadores. Se não tem nada aqui embaixo do número, o denominador dele é 1. Né? Então, MMC entre 3 e 1 vai dar o próprio 3. Pega o denominador, pega o 3, divide pelo denominador de cada termo e multiplica o resultado pelo numerador. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes x, 3x. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 1x, 1x.
Isso vai ser igual a 3 dividido por 1 dá 3, 3 vezes 228, né? Tirei o MMC dos dois lados da igualdade, elimino o denominador. Então, vou sobrar 3x mais 1x vai dar 4x. 4x é igual a 3 vezes 228, vai dar 684. O x vai ser 684 dividido por 4. Ok? 684 dividido por 4 dá 171. 171. Soma dos algarismos, 1 mais 7, 8, mais 1, 9, né? Ele quer a soma dos algarismos do x. 1 mais 7, 8, mais 1, 9. 9 é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Podemos ir para mais uma questão? Questão número 31. Vem comigo! Essa questão eu considero que é a questão mais difícil dessa prova. João, Carlos, Pedro, Manuel e Francisco estão sentados em torno de uma mesa hexagonal regular e um lugar ficou vazio. Coloquei a mesa aqui para ficar mais fácil de ver a direita e esquerda, né? Então a gente vai se imaginar na mesa. Você vai estar sentado na mesa para ter aí o sentido de direita e esquerda mais visível, né? Sabe-se que Pedro é vizinho à esquerda de Carlos. Então, se o Carlos estiver aqui, o Pedro vai estar à esquerda dele, né? O Pedro vai estar à esquerda do Carlos. Combinado? Carlos não está em lugar oposto a Francisco. Carlos não está em lugar oposto a Francisco. Isso significa que o Francisco não está sentado aqui. Isso significa, então, que o Francisco pode estar sentado aqui, aqui ou aqui, né? O Francisco não está oposto ao Carlos. Beleza. João é vizinho à direita de Manuel. Isso nos dá diversas possibilidades de localização do João e do Manuel, né? Então, João é vizinho à direita de Manuel. Se o Manuel estiver aqui, imagine que você é o Manuel, você está de frente, né? Ou se aqui tiver o João, calma. João é vizinho à direita de Manuel. João é vizinho à direita de Manuel. Então, o João vai estar à direita do Manuel. Se o Manuel estiver aqui, o João vai estar aqui, né? Então, o João vai estar à direita do Manuel. Imagina que você está sentado na mesa, você é o Manuel, né? Então, o seu braço direito vai estar aqui, vai ser o João aqui. Agora, se o Manuel estiver aqui, o João vai estar aqui, né? Então, colocar de cor diferente. Se o Manuel estiver aqui, o João vai estar à direita. Se o Manuel estiver aqui, o João vai estar aqui, né? Então, Manuel aqui, João aqui, né? Então, existem três possibilidades de localização do João e do Manuel. Coloquei as duplas aqui de cores diferentes, azul, rosa e o roxinho, certo? Depois, o lugar à direita de Francisco está vazio. Então, se o Francisco estiver aqui, né? Então, imagina que se é o Francisco, a direita dele vai estar aqui. Aqui está vazio? Não, aqui está o Pedro. Então, o Francisco não pode estar nessa posição. Se o Francisco não está nessa posição, quem está nessa posição? É o J, é o João, né? Se o João está aqui, o João não vai estar aqui, né? Se ele não vai estar aqui, o Manuel não vai estar aqui. Concorda? Então, se o João está aqui, ele não vai estar aqui e não vai estar aqui também. E, consequentemente, o Manuel também não vai estar aqui. Beleza? O lugar à direita do Francisco está vazio, o lugar à direita do Francisco. Se o Francisco estiver aqui, à direita dele vai estar o Manuel. Então, o Francisco não pode estar aqui, porque a direita do Francisco tem que estar vazio. Então, o Francisco está exatamente aqui. Aí vai para as alternativas, né? Conseguiu visualizar? Você precisa se imaginar como a pessoa, que aí você vai estar de frente para a mesa, tá bom? Então, para imaginar essa situação aqui, imagine que você está na mesa, você está aqui, você está aqui, você está aqui, que aí vai ficar mais fácil o sentido de direita e esquerda para você. É correto afirmar o quê? O lugar à esquerda de Pedro não está vazio. Pedro está aqui, à esquerda dele está o João. Sim, não está vazio. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Essa questão considerei difícil. E você? Achou essa questão difícil
também? Ou foi só a minha impressão? Vamos para a próxima, questão número 32. Questão de volume de sólidos geométricos com conversão de unidade dividida. São questões típicas aí da prova da Polícia Militar de São Paulo. Uma caixa tem dimensões internas de 8 centímetros vezes 8 centímetros vezes 15 centímetros. A capacidade dessa caixa em litros é qual? Vamos calcular aqui o volume em centímetros cúbicos. Só multiplicar 8 vezes 8 vezes 15. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 15 dá 960. 960 centímetros cúbicos. Não empolga, vem aqui e marca a resposta, porque senão você vai errar a questão. Por quê? Ele quer o volume em litros. Se ele quer o volume em litros, você tem que converter esses centímetros cúbicos em decímetros cúbicos. Por quê? 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, tá bom? Então, repare, o volume está em centímetros cúbicos, mas ele quer a resposta em litros. Você tem que saber que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Como que a gente converte? Coloca as unidades de medida, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Você tem 960 centímetros cúbicos e quer transformar em decímetro cúbico. Se não tivesse elevado ao cubo, bastava andar uma casa para a esquerda. Mas note que todas as unidades estão elevadas ao cubo. Se elas estão elevadas ao cubo, a cada casa que você andar aqui, você tem que andar com a vírgula 3 casas para a direita, tá bom? Se tivesse elevado a 2, andaria 2 casas. Se não tivesse elevado a nada, ou seja, tivesse elevado a 1, andava uma casa. Como a gente está tratando de unidade de volume, está elevado a 3, porque eu multipliquei centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Então, eu tenho que andar com a vírgula 3 casas para a esquerda para chegar aqui de centímetro para decímetro cúbico. 1, 2, 3. Eu vou ter 0,960. 0,960, né? Procura aqui, 960, 96, 9,6, 0,96. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Conseguiu visualizar? Conseguiu entender? Outra forma de fazer essa questão mais rápido, né, sabendo que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, seria transformar o centímetro em decímetro. Né? Aí você andava aqui em cima, uma casa para a esquerda. Você faria 0,8 vezes 0,8 vezes 1,5 e ia chegar em 0,96. Combinado? Próxima pergunta, próxima questão, questão número 33. Questão de regra de 3 inversa. 3 profissionais executam um determinado trabalho em 12 horas. 2 profissionais com a mesma eficiência executarão o mesmo trabalho em quantas horas? Você concorda comigo? Se tiverem mais profissionais trabalhando, eles vão gastar menos tempo? Quanto mais gente trabalhando, uma mesma tarefa vai ser realizada em menos tempo. Então, é uma regra de 3 inversa. Condição que o problema te deu. 3 profissionais gastam 12 horas. 2 profissionais vão gastar quantas horas? Vão gastar X horas, né? Se você tiver mais ou menos profissionais, você vai gastar mais horas. Quanto menos profissionais você tiver, mais horas você vai gastar, certo? Se você tem as setinhas, já sabe o segredo. Siga o sentido das setas. Se a seta está vindo de cima para baixo, você vai pegar o número de cima dividir pelo número de baixo. Então, você vai fazer 3 dividido por 2. Isso vai ser igual aqui. A seta está vindo de baixo para cima. Então, você vai pegar o número de baixo, x, e dividir pelo número de cima. Então, você vai ficar com 3 dividido por 2 é igual a x dividido por 12. Se eu quero calcular o x, eu vou pegar o 12 que está dividindo e passar para o lado de cá, multiplicando o 3, multiplicando o numerador. Né? Ele passa do denominador para o numerador do outro lado, multiplicando. Então, vou ficar com 3 vezes 12 dividido por 2 é igual a x. 3 vezes 12 dividido por 2 é igual a x. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 3, 18. Né? Ou pode fazer igual, fiz 3 vezes 12, 36. 36 dividido por 2, 18. X vai ser 18 horas, corre para abraço. Essa questão também uma questão fácil, né? O que era mais difícil nessa questão? Fazer o raciocínio aqui, ver que quanto mais gente trabalhando, menos horas vai gastar, ou quanto menos gente trabalhando, mais horas vai gastar. Beleza?
Pronto para a próxima? Penúltima questão, questão número 34. Questão de conversão de unidades de medida envolvendo minutos e segundos. Uma máquina leva 2 minutos e 15 segundos, 2 minutos e 15 segundos para imprimir e encadernar certo livro. Para imprimir e encadernar 24 exemplares desse livro, trabalhando continuamente, a máquina levará quanto tempo? Bom, como ele deu aqui minutos e segundos bem pequenininhos, dá para a gente fazer rapidinho essa questão. Multiplica 2 minutos por 24, vai dar 48 minutos, né? 2 vezes 24, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4, 48 minutos. 24 livros vezes 2 minutos, 48 minutos. Depois faz 24 vezes 15 segundos. 24 vezes 15 segundos vai dar 360 segundos. Para a gente descobrir o tempo total, só transformar esses segundos em minutos. Aí você faz uma regrinha de 3 ou pode ir de cabeça, né? Regra de 3, né? Então, considerando que você não faz muita conta, o que para fazer a prova eu te aconselho a mudar seu hábito. Faça muita conta. Todo dia resolve uma questão para você se habituar a fazer conta e aí você vai começar a fazer de cabeça, tá bom? Então, regrinha de 3. 1 minuto tem 60 segundos. X minutos, 360 segundos. Né? Se eu calcular o x, vou saber quantos minutos tem 360 segundos. Faz a regrinha de 3 aqui. Ó. 60 vezes x é igual a 360 vezes 1, que dá o próprio 360. Né? Então, o x vai ser 360, o 60 que está multiplicando, passo para cá dividindo. 360 dividido por 60. 0 com 0 simplifica. 36 dividido por 6 dá 6. 6 minutos. Então, ele vai gastar para imprimir e encadernar 24 exemplares, 48 minutos mais 6 minutos dá 48 mais 6, 48 mais 2, 50, 50 mais 4, 54 minutos. Então, 54 minutos é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Podemos ir para a última questão dessa prova? Vem comigo! Essa questão aqui também exigia um raciocínio mais elaborado. Essa questão tem um nível de dificuldade mais alto. Em uma urna há 4 bolas numeradas, cada uma com um número inteiro positivo. Sabes que a soma dos 4 números é par e que o produto dos 4 números também é par. Nesse caso, é correto concluir o que. Então, vamos lá. Raciocínio. Se você somar dois números pares, um número par mais outro número par, o resultado vai dar par. Exemplo, 2 mais 2. Os dois números são pares. 2 mais 2 dá 4. Dá um resultado par. E se você multiplicar dois números pares, o resultado também vai dar par, né? 2 vezes 2 é igual a 4. Ok? Se você somar dois números ímpares, o que acontece? Ímpar mais ímpar vai dar um número par. Exemplo, 1 mais 1 dá 2. Né? Então, quando você soma dois números ímpares, o resultado é par. Agora, se você multiplicar dois números ímpares, o resultado vai dar ímpar. Exemplo, 1 vezes 1. 1 vezes 1 dá 1. Certinho? Agora aí, se você tiver um número par e um número ímpar, se você somar os dois números, um número par mais um número ímpar, o resultado vai dar ímpar. Então, exemplo, 1 mais 2, um número ímpar mais um número par, vai dar 3, dá um número ímpar. Né? E se você fizer um número par vezes um número ímpar, o resultado vai dar par. Exemplo, 1 vezes 2 dá 2. Sabendo essas combinações, você resolve a questão, porque você tem 4 números. Então, a condição favorável aqui para a soma da par e a multiplicação da par. É se tudo for par, né? Porque par mais par dá par vezes par dá par. Então, se você tiver 4 pares, par mais par vai dar par, mais par vai dar par, mais par vai dar par. E multiplicando, vai dar par também, né? Se você tiver 3 pares e um ímpar, não vai ser possível, não vai dar o resultado possível. Por quê? Par mais par dá par, mais par dá par. Par mais ímpar dá ímpar e teria que dar par, né? Então, essa condição não serve. Agora, se você tiver dois números pares, par mais ímpar, vai dar certo também. Por quê? Par mais par dá par mais ímpar dá ímpar. Ímpar mais ímpar, está aqui, dá par, né? E se você multiplicar par vezes par, vai dar par vezes ímpar, vai dar ímpar,
ímpar vezes ímpar. Não, calma. Par vezes par vai dar par. Par vezes ímpar vai dar par. Par vezes ímpar vai dar par de novo, né? Então, essa é uma condição favorável, ok? Se você tiver um número par só, vai dar errado. Par mais ímpar dá ímpar. Ímpar mais ímpar dá par. Par mais ímpar dá ímpar, né? Então, não serve. E se você não tiver número par, tiver só ímpar, também não vai dar certo. Ímpar, né? Vai pelo caso da multiplicação que fica mais fácil. Ímpar vezes ímpar dá ímpar, vezes ímpar dá ímpar, vezes ímpar vai dar ímpar, né? Então, não serve. As únicas condições que servem, todos os números pares ou dois números pares e um número ímpar. Então, você tem que ter pelo menos dois números pares. Tem que ter, no mínimo, duas bolas que têm números pares para essa condição ser atendida. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Então, no meu ponto de vista, essa também é uma questão que exigia um raciocínio um pouquinho mais elaborado. Concorda? Assim, a gente termina essa prova. Conseguiu aprender? Espero que sim. Lembra, deixa o like no vídeo. Se inscreve aqui no canal para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Se quiser aprender mais, confere os links que eu separei para você. Confere a nossa apostila se te interessar. E claro, se quiser mandar uma prova para a gente, nosso e-mail centraldosnúmeros@gmail.com. A gente disponibiliza aqui no canal aquilo que vocês pedem. No mais, bons estudos e até a próxima!